Olá, eu estou de volta, tudo bem com vocês? Tudo jóias? Depois do depoimento do presidente Lula lá na Rede Globo ontem, porque aquilo não foi uma sabatina, aquilo foi um depoimento. Como ele mesmo disse que estava se sentindo lá no Paraná, né? Lá em Curitiba, quando ele estava sendo investigado, né, pelo um suposto triplex e um suposto sítio em Atibaia, quando ele estava sendo interrogado. Foi a mesma coisa ali no estúdio da Globo, em uma sabatina, com o país inteiro para se discutir planos de governo, projetos concluídos nos 20 anos de PT, que eles insistem em dizer. E os dois jornalistas preferiram gastar o seu tempo em perguntas sobre o filho do Lula. O filho do Lula não é candidato a deputado, a senador, a presidente. Ele não é deputado, ele não é senador, ele não é governador, ele não é nada dentro da política. Mas os jornalistas focaram no filho do Lula, nas pessoas que trabalham para o Lula e esqueceram do real e mais importante assunto: o Brasil, a população brasileira. E o Lula percebeu que ele estava sendo interrogado sobre assuntos no qual a polícia está fazendo o trabalho dela. Ele percebeu e falou que ele já vem falando há muito tempo. Quem tiver culpa, que pague pelo seu crime. Se ele não tiver culpa, que prove a sua inocência. É simples assim. Mas os dois jornalistas resolveram continuar. E aí, quando pularam para o assunto educação, o Lula acabou, né? Esmagou Renata e Tralli. Lembrou também os dois, né, que não podia esquecer do PowerPoint mentiroso que a Rede Globo fez contra o Lula. Lembrou também do maior escândalo do Banco Master, envolvendo o atual candidato Flávio Bolsonaro, e a Globo está de bico fechado, a imprensa está de bico fechado sobre esse assunto, mas quiseram focar no filho do Lula, quiseram focar em tentar envergonhar o Lula. Mas graças a Deus, Lula é um excelente profissional no que faz. Ele sabia onde ele estava pisando, principalmente depois dos PowerPoint que eles aprontaram, mentiroso contra o Lula, e da imprensa mentirosa que fez a caveira dele na época da prisão dele, naquela época que ele ficou preso. Ele sabia onde estava enfiando. O mais nojento que eu acho da imprensa, principalmente a Rede Globo, que vive lutando contra o governo Lula, é que eles nem se deram o trabalho de, sei lá, dar uma disfarçada. Não, você via que quando Lula esculhambava eles ficavam os dois sérios. E na hora da pergunta da educação, foram perguntar por que os jovens estão finalizando o ensino sem saber ler. E aí o Lula perguntou, mas Renata, você como uma jornalista do seu porte, por que você não pergunta assim, você que é um homem, que veio lá, né, da pobreza, foi a pessoa que mais investiu na educação.
E sabe o que é mais engraçado? Quem assistiu a sabatina, não, o interrogatório, viu que quando Lula, né, começou a esculhambar, começou sobre a educação, falar tudo que ele fez, que foi quem mais investiu na educação, o assunto assim mudou assim da água pro vinho, assim, num piscar de olhos. Vamos mudar pro próximo? Aí o Lula falou, mas já? Já? A gente queria saber, né, os jornalistas deveriam ter perguntado sobre soberania do país, a intervenção dos Estados Unidos, né, o que ele faria, educação, tudo bem, mas por que pulou tanto o assunto assim tão rápido? Segurança, né? Todo mundo sabe que o dever da segurança pública é dos estados e não do presidente. Quiseram focar na Bahia, mas o presidente esfregou na carinha do tralho da Renata que a violência não está só na Bahia, que está em todos os estados, e o PT não governa todos os estados. Mas enfim, graças a Deus que Lula passou bem pelo interrogatório, né? E, como sempre, ele se sai muito bem. E a gente sabia que a Globo não ia pegar leve? A gente sabia. Vergonha para a Globo? Sim, ficaram de cara grande. Mas eles sabem que a internet rapidinho esquece, né, o que aconteceu. E também não pediram desculpas quando Lula falou, ainda estou esperando um pedido de desculpa pelo PowerPoint mentiroso. Eles tentaram ali se justificar, mas ficou pior ainda, né? Mas enfim, hoje é a sabatina com Flávio Bolsonaro. Eu tô desconfiado que Flávio ou vai cagar ao vivo, ou a sabatina não vai ser um interrogatório. Vai ser assim uma coisa assim bem mais suave. Vocês não acham, não? Porque tá mais que claro que os empresários não querem o Lula no poder. E a Rede Globo é uma empresa muito grande. E não quer o Lula no poder. Principalmente porque eles também estão envolvidos no caso do Banco Master. Então, eles não querem que essa investigação do Banco Master vá à frente. E eles vão fazer de tudo para derrubar o presidente Lula. Porque o presidente Lula permite que a polícia trabalhe e não interfere. Pois é. Mas vamos ver, vamos esperar logo mais à noite, a gente vai estar ali, coladinho na TV, para ver. Isso é se Flávio comparecer. Mas se eles for, né, amaciar para o Flávio, obviamente que ele vai aparecer, né, gente? Não vai perder a oportunidade de ser visto por todo brasileiro. Está curioso para ver se ele vai dar mais uma cagada ao vivo, né? É isso aí, você que ficou comigo até agora, não esqueça de curtir, de comentar e de partilhar esse vídeo, porque é super interessante que você interaja, porque faz com que a plataforma entregue para mais pessoas. Beijos!